Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você pediu demissão ou foi demitido e tinha um contrato de 8 meses de trabalho. E agora você está na dúvida de quais são os seus direitos e como fica o valor desses direitos considerando esse período de trabalho. Se você tem dúvidas sobre como vai ficar o valor da sua rescisão de um contrato de 8 meses de trabalho, é necessário que você assista esse vídeo até o final, porque ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada direito e como calcular considerando esses 8 meses que você trabalhou. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você já é um inscrito no canal. Caso ainda não fez a sua inscrição no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento e a continuidade da criação desse tipo de conteúdo que sempre tem o intuito de lhe ajudar. Aproveita, deixa o like, faz o comentário, compartilha com seus amigos e ativa o sininho com todas as notificações. Se você fez essas pequenas ações muito importantes para este canal, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. A rescisão do contrato de 8 meses de trabalho, ela pode acontecer sem justa causa, pelo seu pedido de demissão ou por justa causa. Em cada uma das situações, você tem direitos específicos que vão ter que estar presentes na rescisão. O que vamos mostrar neste vídeo, como você calcular o passo a passo da sua rescisão, mostrando toda a matemática nisso, é que você tem os direitos que têm que aparecer em qualquer tipo de rescisão dentro desses assuntos. É aqueles direitos que não podem faltar na discussão, os direitos comuns. Existem rescisões, existem trabalhos, existem contratos que possuem um ou outro direito diferente do que eu vou falar aqui. Mas os que vão ser apresentados, muito provavelmente, quase que 100% de certeza, eles precisam estar presentes na sua rescisão. Vamos também buscar o valor aproximado bruto da sua rescisão. A rescisão, quando ela tem o cálculo do valor bruto, pode existir descontos, como INSS, adiantamentos e outras questões que podem envolver cada contrato específico. Depois que tem esses descontos, aí sim que descobre o valor líquido da sua rescisão. Mas sabendo o valor bruto e os direitos que você tem que ter ali naquela situação, muito provavelmente você vai ter mais segurança do que está acontecendo e a chance de ser enganado é menor. Lembrando que esse vídeo, os direitos ali apresentados, eles vão servir tanto para quem tem carteira assinada, como para quem não tem carteira assinada, já que os direitos são os mesmos. A única coisa que muda de um caso para o outro é que quem tem carteira assinada tem mais facilidade de recorrer na justiça esses direitos que não foram pagos. E a observância desses direitos também são feitas com maior facilidade. Já quem não tem carteira assinada tem mais dificuldades em conseguir receber esses direitos, mesmo que na justiça, e ter a atenção de que esses direitos devam ser pagos. Para isso agora, vamos pular para a tela do computador, que eu vou te explicar cada direito, como a matemática deve funcionar. Para fazer os cálculos desse vídeo, vamos levar em consideração um salário de R$ 2.150. Primeira coisa que você precisa fazer quando você vai calcular uma rescisão é pegar duas informações que você vai utilizar ao longo dessa rescisão. A primeira é pegar o seu salário de R$ 2.150 e dividir por 30. Quando você fizer isso, você vai encontrar o valor do dia. Vamos considerar R$ 71,66. Ou seja, tudo que mencionar dia na sua rescisão, você vai utilizar esse valor de R$ 71,66. Agora, você vai pegar novamente o seu salário de R$ 2.150 e dividir por 12. Vai ficar o valor de R$ 179,16. O mês, tudo que for de mês, você vai usar esse valor de R$ 179,16. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro nesse vídeo é que esse salário de 2.150 que eu estou utilizando para fazer esses cálculos é um salário de exemplo. Você vai substituir o seu salário por esse salário de exemplo. Então, se você ganha R$ 1.800, aonde eu coloquei 2.150, você vai colocar R$ 1.800. Aonde eu fiz a conta de 2.150 dividido por 30, você vai dividir por R$ 1.800.
E a mesma coisa no mês, onde eu coloquei 2.150, você vai colocar R$ 1.800 e dividir por 12. Então, tudo que envolver esse salário de 2.150, você não leva em conta, a não ser que você realmente ganhe 2.150. Caso contrário, você tem que substituir pelo seu real salário. Senão, você vai só conseguir fazer a mesma situação que a gente está fazendo aqui no vídeo e não vai descobrir a sua real situação conforme que a gente está explicando aqui no vídeo. Feito essas contas de dividir o seu salário por 30 para encontrar o valor do dia e dividir o seu salário por 12 para encontrar o valor do mês, agora vamos para o primeiro direito que deve aparecer na sua rescisão trabalhista, que é o saldo de salário. O saldo de salário, ele é um direito que ocorre no seguinte sentido: você trabalha um mês para remunerar o mês passado. Então, quando você recebe lá o seu salário no 5º dia útil, ele não está pagando aquele mês que você vai trabalhar. Ele está pagando o mês que você trabalhou, o mês anterior. Quando você é demitido, pede demissão, tem alguns dias, muito provavelmente vai ter alguns dias que você trabalhou e não recebeu. Então, esses dias daquele mês que você trabalhou e ainda não recebeu por aqueles dias que você trabalhou, é isso que é o saldo de salário. Vamos supor que você peça demissão no dia 14. Esses 14 dias daquele mês que você estava trabalhando até ter a decisão de pedir demissão, eles têm que ser pagos e eles não foram pagos no salário anterior. A mesma coisa acontece se você for demitido por justa causa no dia 29. Você não recebeu aqueles 29 dias, você recebeu o salário do mês anterior. Então, a gente tem que calcular o valor desses dias. Vamos supor, para a gente ter um efeito de exemplo aqui, que você foi demitido no dia 18. Então, você vai ter, em tese, 18 dias de saldo de salário para calcular. Nessa situação, vai pegar aquele valor de dia, que é, no meu caso, no meu exemplo, 71,66. Então, eu vou pegar 18 dias vezes 71,66. Acabei de descobrir que o meu saldo de salário, no meu salário de 2.150, é 1.289,88. Agora, você tem que descobrir aí no seu salário e os seus dias. No meu exemplo foram 18. O seu pode ser qualquer outra quantidade de dias que tenha dentro do mês para efeito de saldo de salário. E agora eu vou anotar esse valor que eu encontrei aqui para saldo de salário, de 1.289,88. Eu vou ensinando como calcular cada direito que deva aparecer na sua rescisão. Ao final, lá no final do vídeo, que eu vou explicar como fica em cada um dos tipos de rescisão do contrato de trabalho. Por isso a importância de você seguir assistindo todo o vídeo, para entender os direitos e depois entender como fica a sua situação e ainda ter a possibilidade de calcular conforme o seu salário. O próximo direito que a gente vai considerar na rescisão, que quase que todas as vezes, 100% das vezes, tem que estar presente, é o aviso prévio. No caso do aviso prévio, como você tem um contrato de menos de um ano, não tem o que fazer de conta aqui. Então, você vai colocar o mesmo que um salário seu. No meu exemplo, é 2.150. No seu caso, você vai colocar o real valor do seu salário como aviso prévio. Uma coisa que a gente tem que considerar também no aviso prévio é que o aviso prévio, se você trabalhar, você recebe ele no mês que você trabalhou. Se for indenizado, ou seja, a empresa não deixou você cumprir o aviso prévio, você queria trabalhar, mas a empresa disse, não preciso que você cumpra seu aviso prévio. Então, você vai ter ele indenizado na sua rescisão. Agora, se você não quis cumprir o aviso prévio, a empresa deu a opção a você de escolher, ou você já escolheu no seu pedido de demissão que não quer cumprir o aviso prévio, então esse aviso prévio ele vai ser descontado na sua rescisão. Eu vou fazer toda a minha rescisão, todo o cálculo aqui, considerando que ou trabalhou o aviso prévio ou foi indenizado, que são situações mais comuns. Mas se você não quis trabalhar, você tem que entender que você tem que considerar o valor do aviso prévio como negativo nas suas contas, para que você não tenha uma falha aí no momento de calcular todo o valor da sua rescisão. O próximo direito que eu vou explicar são as férias proporcionais.
No caso de férias proporcionais, conforme o nosso exemplo aqui, vamos considerar férias proporcionais de 8/12. O que é isso? O seu contrato tem 8 meses de trabalho. Você trabalhou 8 meses nesse contrato. 12 são a quantidade de meses do ano. Então, você tem 8/12 de férias. O que ocorre na situação das férias? As férias elas começam a contar a partir do momento da sua admissão na empresa, a partir do momento que você começou. Aquele dia que você começou é o dia do seu aniversário na empresa. Se você trabalhar um ano e passar mais um ano daquele dia que você foi contratado, você vai ter direito a uma férias completa. Como você não completou um ano na empresa, somente 8 meses, então a gente calcula o fracionado dessa situação. Uma coisa que você tem que considerar também nesse caso das férias proporcionais é que o aviso prévio ele tem 30 dias de duração. Então o aviso prévio ele tem que entrar na conta das suas férias proporcionais, porque vai ter uma projeção, vai ter a consideração do tempo do aviso prévio na conta proporcional. Isso é independente de você ter recebido o aviso prévio indenizado ou você ter descontado o aviso prévio. Se você trabalhou o aviso prévio, muito provavelmente você vai correr esse período trabalhando na empresa. Mas, eu não trabalhei o aviso prévio. Conta assim mesmo, mesmo descontando ou mesmo você recebendo ele indenizado. Então, as férias proporcionais, elas vão ser de 9/12. Uma coisa importante que a gente tem que ter também nas questões proporcionais, só para te dar a total certeza de que você está fazendo tudo correto, é que o direito proporcional, quando ele passa do dia 15 do mês, ele conta. Quando ele não passa do dia 15 do mês, ele não conta. Um exemplo, se a sua contagem de meses para as férias proporcionais, ainda que considerando o aviso prévio, terminar no dia 5 de outubro, você não vai contar o mês de outubro como mais um mês a ser calculado. Você não pode fazer isso porque não ultrapassou o 15º dia do mês. Agora, se nessa situação você ultrapassar o dia 15 de outubro, chegando no caso ao dia 20 de outubro, aí você conta outubro dentro da sua rescisão. Outubro tem que ser considerado como um mês a ser considerado nessa proporção. Tudo que tem proporção tem que ter essa atenção. Antes do dia 15 não conta, depois do dia 15 conta. O dia 15 também conta, caso caia exatamente no dia 15. Passado isso, vamos agora como que fica as férias proporcionais de 9/12. 8 meses de trabalho, mais um mês de aviso prévio sendo considerado. Então você tem uma situação que eu disse lá no início do vídeo. Tudo que for mês vai pegar aquela continha que a gente fez e já deixou aqui separado. Você tem 9 meses para considerar ao valor de R$ 179,16, conforme o meu exemplo. Vamos multiplicar por 9. Pegamos aquele valor de mês e multiplicamos por 9, que são a quantidade de meses que vamos considerar nessas férias proporcionais com o aviso prévio projetado. Então, vamos ter o valor de 1.612,44. Férias sempre tem o chamado adicional de 1/3. Nunca esqueça, cada férias tem o seu adicional de 1/3. Se você tiver 2, 3 férias sendo calculadas na mesma rescisão, cada uma tem que acompanhar o seu respectivo adicional de 1/3. E como descobrir esse adicional de 1/3 que acompanha as férias? É só pegar o valor das férias que você está vendo aqui agora do meu exemplo e dividir por 3. Então você vai pegar o valor das suas férias proporcionais conforme o seu salário e vai dividir por 3. O valor que você encontrar é o valor que você vai colocar ali também para você depois somar tudo e saber a sua rescisão. O próximo direito que a gente vai considerar na rescisão, que muito provavelmente vai estar presente, é o 10º salário proporcional. Nesse caso aqui do 13º salário, como a gente está trabalhando com um contrato de 8 meses de duração, podem existir questões de que você foi contratado no ano passado.
Pode existir questões que você foi contratado, por exemplo, em outubro do ano passado, em setembro do ano passado, e a sua rescisão por um contrato de 8 meses está acontecendo no outro ano. Então, o 13º salário, ele tem uma diferença em relação às férias, porque ele não conta do momento da sua contratação. Ele conta a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Então, se o ano virou, você vai esquecer os meses que ficaram para trás, que a princípio eu vou entender que você recebeu. Se você não recebeu, tem que ser calculado também corretamente e você vai usar do momento que você foi contratado, caso tenha sido contratado no meio do ano, ou de 1º de janeiro, conforme cada caso. Mas, considerando aqui para o nosso efeito do vídeo, você tem que somar desde 1º de janeiro. Agora, se você foi contratado no ano passado, só tome cuidado com isso, porque senão vai dar uma conta errada. Se você for contratado, por exemplo, em outubro, tem ali pelo menos 3 meses que você não pode considerar, porque você está já no ano seguinte com 5 meses de contrato valendo. Nesse caso, você não vai fazer 8 dozeavos. Nesse caso, você vai fazer 5 dozeavos. Considerando o aviso prévio, vai ficar 6 dozeavos. Isso se você tiver trabalhado desde o ano passado para cá. Mas para o nosso exemplo ficar correto, eu vou considerar que você começou a trabalhar no dia 1º de janeiro do ano. Então, você correu 8 meses de contrato de trabalho, mais ou menos lá por volta de agosto, que foi a rescisão do seu contrato de trabalho. Então, você tem 8 dozeavos de 13º salário proporcional, mas com o aviso prévio vai para 9 dozeavos. Aquela explicação dos 15 dias também vale. Se passar do dia 15, conta o mês. Se não passar do dia 15, não conta o mês. Então, agora, como que a gente descobre o valor do seu 13º salário proporcional? Como eu estou utilizando o mesmo critério de 8 meses de contrato de trabalho mais o aviso prévio, ele vai ter exatamente o mesmo valor das férias proporcionais. Mas só para deixar explicado aqui para você, eu vou pegar aquele valor do mês do meu salário e vou multiplicar por 9. Achei R$ 1.612,44. O mesmo valor das férias proporcionais, porque também você tem a mesma quantidade de mês no exemplo das férias proporcionais que a gente está tratando aqui no contrato de 8 meses de duração. Colocado isso, a gente pode até já calcular, em tese, o valor bruto dessa rescisão, sem saber ainda como você foi demitido, só para que você tenha uma ideia de quanto ficou o valor da minha rescisão, mais ou menos aproximado, no valor bruto, num salário de R$ 2.150. Espero que você tenha considerado o seu salário e não tenha feito todas as contas, utilizando somente o meu exemplo nesse caso. Então, para a gente poder ter o valor total dessa situação, a gente começa somando o saldo de salário, começa somando o aviso prévio. Nesse caso, eu estou considerando ele como positivo, mas se ele for negativo, você não cumpriu o aviso prévio, você tem que diminuir esse valor. Pega as férias proporcionais e vamos somar também. Vamos somar o adicional de 1/3 e vamos somar também o 13º proporcional. Nesse exemplo aqui, temos um valor bruto, sem descontos ainda, INSS, vale, empréstimo e outras situações que podem existir, de R$ 7.202,24. R$ 7.202,24. Agora eu passo a explicar para você como que vai ficar essa rescisão em cada um do tipo de demissão que existe. No caso de você ser demitido sem justa causa, considerando que você vai cumprir o aviso prévio ou a empresa te indenizou o aviso prévio, você tem um direito que a gente tem que considerar, que é a multa de 40% sobre o FGTS. Essa multa de 40%, ela é calculada sobre o valor de FGTS que foi depositado pela empresa, não é desconto, é depósito, ela tem que pagar ao longo do contrato de trabalho em seu favor numa conta da Caixa Econômica. O FGTS, para você ter uma ideia de quanto é, ele é 8% do valor do seu salário. Se você pegar o valor de R$ 2.150 do salário que a gente tem aqui como exemplo, e você vai pegar o seu valor real de salário e multiplicar
por 8% ou 0,08, a gente vai encontrar o valor de R$ 172. R$ 172 nesse meu exemplo, a empresa tem que depositar todos os meses durante o contrato de trabalho, incluindo o aviso prévio, na minha conta do FGTS na Caixa Econômica. Então não é errado a gente pegar esse valor de R$ 172 mensais e multiplicar por 9. Por que 9? 8 meses de contrato de trabalho mais o aviso prévio. Então, nessa questão, a gente vai ter esses R$ 172 vezes 9, R$ 1.548. Teríamos que ter aproximadamente, na nossa conta de FGTS, R$ 1.548 à nossa disposição ali depositado. E então, o que é a multa de 40% sobre o FGTS? É 40% sobre o valor de R$ 1.548, conforme o meu exemplo. Espero que você esteja encontrando os seus valores de FGTS conforme o seu salário e não conforme o meu salário de 2.150. Para que você multiplique por 40%, você tem que multiplicar por 40%, como eu fiz aqui, ou 0,4, que aí você vai encontrar os 40% do FGTS. Então, a empresa ela tem que depositar R$ 619,20 de multa de 40% a seu favor na sua conta do FGTS. Na verdade, não é somente multa de FGTS que tem que estar depositado lá. Tem que estar depositado os dois, o FGTS de todo o período e, por causa da rescisão sem justa causa, a multa de 40% sobre o FGTS. Tem que ter os dois valores lá presentes depositados a seu favor. Essa multa de 40% sobre o FGTS, ela só acontece na demissão sem justa causa. Saiu da demissão sem justa causa, ela não existe. E os direitos da rescisão aqui que a gente calculou, todos eles também têm que estar presentes na sua rescisão. Então, no caso, conforme a gente disse aqui, você tem um valor bruto de rescisão de R$ 7.202,24 e tem que ter um depósito de multa de R$ 619,20, 40% sobre o FGTS a seu favor, considerando um salário de exemplo de R$ 2.150. Vamos passar agora para o pedido de demissão. Você pediu demissão, disse que vai cumprir o aviso prévio e a empresa resolveu indenizar o aviso prévio falando que não precisa cumprir. Então, estou considerando o aviso prévio positivo nessa rescisão e você, caso não cumpriu o aviso prévio, aí você considera o aviso prévio negativo para dar certo o seu valor. No caso do pedido de demissão, a multa sobre 40% do FGTS não existe, então não tem por que você fazer esse cálculo. O FGTS tem que estar depositado lá, não tem nada a ver pedido de demissão com um depósito regular de FGTS. Agora, quais são os seus direitos aqui na rescisão quando você pede demissão? São todos esses aí também. Todos esses direitos que a gente calculou, que também tem na demissão sem justa causa, também tem no pedido de demissão. Como disse, a única diferença do pedido de demissão para sem justa causa é a multa de 40% sobre o FGTS. Então, sua rescisão no pedido de demissão que você teve o aviso prévio indenizado ou cumpriu o aviso prévio, valor bruto R$ 7.202,24. Você pode esperar, no caso de 2.150 de salário, ter um aproximado disso aí. E, por fim, a última forma de rescindir o contrato de trabalho, que é a demissão por justa causa. Na demissão por justa causa também, você tem que ter lá os seus depósitos normais de FGTS. Não vou tirar eles daqui, mas isso não tem a ver com rescisão, isso tem a ver com cumprir o contrato de trabalho. Agora, como é que ficam os seus direitos trabalhistas nessa rescisão se você foi demitido por justa causa? Aqui no caso, você só vai receber o seu saldo de salário. Demissão por justa causa só tem o seu saldo de salário. Então, a sua demissão por justa causa, a sua rescisão, vai ter o valor de R$ 1.289,88, conforme o nosso exemplo aqui de saldo de salário e de um salário de R$ 2.150, porque fui demitido por justa causa. Para você que assistiu esse vídeo até aqui,
Muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento e para que a gente continue trazendo esses vídeos para te ajudar. Aproveita também, ativa o sininho com todas as notificações, deixa o seu like, faz o comentário, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Vídeos às quartas-feiras, às 19 horas, o nosso conteúdo resumido do canal, um assunto direto ao ponto. E segunda-feira, o nosso shorts ao meio-dia, 1 minutinho ali para tentar explicar um direito seu. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.